capítulo de número 19, verso de número 1. E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E o fumo dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém e Aleluia. Aleluia, glória a Deus. A escatologia, pode se acertar. Deus fiel. A escatologia, ela vem da divisão da teologia sistemática, que estuda as profecias bíblicas sobre o futuro. E é por isso que a escatologia é melhor definida como sendo a doutrina das últimas coisas. Anota aí, escatologia, o significado de escatologia é a doutrina das últimas coisas, ou dos últimos acontecimentos. No capítulo de número 19, que João descreve, ele vai falar de 24 anciãos, 24 seres que adoram ao Senhor por toda a eternidade. Perceba uma coisa, que os 24 anciãos prostrados diante do Senhor, eles colocavam os seus joelhos no solo dos céus e tirava a sua coroa e colocava diante dos pés do Senhor. Mas os anciãos, eles continuam no dia de hoje tirando as suas coroas e colocando aos pés do Senhor. O que é a escatologia, pastor? E qual é o seu significado? A escatologia é o clímax da revelação divina. Ela fala sobre a principal razão da criação do mundo material e o cumprimento dos propósitos eternos de Deus para a humanidade. A escatologia estuda tanto as profecias que já se cumpriram, como as profecias que ainda hão de se cumprir. O termo escatologia começou a ser utilizado no século XIX e vem da junção de duas palavras gregas, que significa o último e o primeiro logos, para a palavra ou dissertação. Assim, a escatologia significa a doutrina ou estudo sobre as últimas coisas. No capítulo 19, a partir do verso 1, João escreve dessa forma: E depois destas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia. Muita gente fala a palavra
aleluia, mas muitos não sabem o significado da palavra aleluia e muitos não sabem aonde está inserido a palavra aleluia. A palavra aleluia só existe no capítulo 19 do Apocalipse. Amém? Amém. Muita gente fala aleluia, mas não sabe o significado da palavra aleluia. A palavra aleluia no original do grego significa dizer louvai ao Senhor. Quando você abre a boca e você diz aleluia, você está louvando ao Senhor. E quando eu louvo ao Senhor, o Senhor se manifesta através do meu louvor. Alguém sabia que Deus se manifesta através do louvor? Amém. Que Ele habita no meio do louvor? Amém. Então, quando nós abrimos mãos do louvor, a gente está abrindo mão de ter a manifestação do Senhor. É verdade. Quando alguém fala assim, é muito louvor, o louvor no original fala de habitação ou manifestação do nosso Deus. Então, quando alguém toca no louvor, essa pessoa está tocando na manifestação de Deus. E aqui no Apocalipse a gente vai ver, vai entender, compreender que existe 24 anciãos que adoram o Senhor para toda a eternidade. Então, anota aí que o louvor é a manifestação de Deus. Então, quando você toca, é muito louvor, você está tocando aonde? Na manifestação. A pessoa pode não louvar nada. Aquele louvor pode dar até cansaço, mas não toque no louvor, porque o louvor fala de manifestação do nosso Deus. Quando ele dá continuidade no verso de número 2, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. O João está falando de quem? O João está falando de quem? De Jesus. Pois ele está dizendo que o Senhor é justo e os seus juízos também são justos. E no verso de número 3, ele começa dizendo, e outra vez disseram aleluia. Somente 2 vezes na Bíblia você vai ouvir a palavra aleluia. Por que somente 2 vezes? Porque a palavra aleluia, no seu contexto original, significa louvai, louvai. Então, aquilo que é muito importante para Deus, Deus não fala muito. Ele quer ver qual é a nossa reação e a nossa atitude diante daquilo que Deus fala. Se Deus está falando que aleluia é louvar o Senhor, então devemos louvar o Senhor com aleluia, ou seja, com alegria, com gratidão, porque a palavra de Deus fala que todo ser que vive louve ao Senhor. Então, se tem algo que mexe os céus, se tem algo que abre os céus, se tem algo que faz com que Deus desça na terra, é o louvor que sai de você. O louvor tem que sair em perfeitas condições. Não é um louvor bem cantado com uma voz bonita, não. É o louvor da alma, do coração. É louvar a Deus, porque muitas das vezes as pessoas louvam a Deus com perfeição, mas esse louvor não faz com que Deus venha habitar. É verdade. E muitas das vezes as pessoas louvam ao Senhor e muitas das vezes a gente fala, não consegue louvar bem esse irmão, não louva nada essa irmã. Mas há um paradoxo aqui, que muitas das vezes aquele louvor que é perfeito para o homem é imperfeito para Deus. E aquele louvor que é imperfeito para o homem é perfeito para Deus. Glória. Aleluia. Então, verso de número 3 vai falar de aleluia. O que é escatologia inaugurada? Alguém sabe me falar? O que é uma escatologia inaugurada? Todo mundo já sabe.
escatologia é o estudo sobre os últimos dias, os últimos acontecimentos. Em Mateus tem uma parte que de fato é mencionada o Apocalipse, e fala que no final dos tempos iria ter uma guerra, nação contra nação, reino contra reino, ia haver fome em todos os lugares, terremoto, maremoto, mas isto já acontece desde o princípio, não começou agora. Quando teve a Segunda Guerra Mundial, os cristãos ortodoxos, os judeus, achavam que ali era a grande tribulação. A gente vai chegar na grande tribulação na outra semana, que é algo muito importante que vocês precisam saber. Eu vou fazer 3 séries, né, do Apocalipse para vocês. O que eu vou passar para vocês vai ser algo bem artificial, porque mais na frente vou trazer um pirão mais profundo, né? Algo mais forte no Apocalipse para você entender. Então hoje a gente vai falar da adoração, na próxima quinta-feira a gente vai falar da tribulação e na outra quinta a gente vai falar do novo céu e da nova terra. Então vamos falar aqui nesse momento de guerras. Então na Segunda Guerra Mundial, todo mundo achava que as pessoas estavam vivendo a grande tribulação, mas não estavam vivendo a grande tribulação, porque a grande tribulação, quando acontecer, a igreja não vai estar aqui, é verdade? Verdade. É verdade? É verdade. Tem certeza? Sim. Não. Só não vai estar aqui os verdadeiros, porque aqueles que não deram tempo de se converter vão estar aqui. Por quê, pastor? Porque o próprio Cristo, ele preparou 144 mil judeus que não se contaminaram com mulheres, que são virgens, que vão ser aqueles que vão ser levantados para proclamar o Evangelho de Cristo na grande tribulação. Então, se a igreja não vai estar aqui, o porquê que Deus levantou os 144 mil? Então, a gente vai aprender aqui algo muito importante. Porque muita gente pensa que vai ter um arrebatamento e a igreja acabou. E quem ficou não tem mais chance. Não. Os que vão ficar vão ter uma segunda oportunidade. A igreja vai se fortalecer. Isso aqui é muito forte. Dentro da sala de teologia há muitas discussões teológicas. Porque uns defendem, outros não defendem. Então há uma briga teológica. Mas se você usar o raciocínio, você vai perceber que a igreja vai se fortalecer. Por quê? Porque na grande tribulação, muitos vão dizer o quê? Está escrito no capítulo 20 e 21. E no 19, está escrito o quê? Que naquele dia, eles vão dizer: e vi aqueles que foram degolados pelo amor do Evangelho, que não se dobraram diante da besta. Então, se eu não me dobrei diante da besta, eu não subi. Eu continuei na terra. Concorda? Está escrito, é bíblico. Então tem pessoas que ficou, que conhecem a palavra. Teve um arrebatamento, a igreja subiu, e as pessoas que ficaram diante daquela circunstância, diante daquela adversidade, não colocaram a marca da besta, não se contaminaram, chegaram diante daquela situação, não negaram Jesus, cortaram a cabeça, cortaram os braços, e o Senhor fala que vi aquelas vidas que foram degoladas por amor do Evangelho. Então, vai se preparando. Se não subir, aí tem que perder a cabeça para entrar no céu. Oh, glória. Aleluia. Então, a igreja, de fato, não vai subir na grande tribulação, é isso? É não. Deixa eu confundir a cabeça de vocês agora. Já era uma bagunça. A igreja vai ficar, a igreja vai subir. Uma parte sobe. E a outra parte maior vai ficar. Olha para o teu irmão e dizer aí, tu está na parte menor ou na parte maior? Eita Deus! Se está difícil hoje, imagine na grande tribulação. A grande tribulação, de fato, vai forjar, vai transformar o caráter dos verdadeiros. Ficaram por algum momento diante
daquela situação, porque não é fácil servir a Jesus, não é fácil, mas ainda vai ter uma segunda oportunidade. Então, a escatologia inaugurada significa dizer escatologia do futuro. Escatologia de quê? Do futuro. A escatologia bíblica estuda 3 tempos de profecias. Profecias que já se cumpriram, profecias que estão se cumprindo e profecias que ainda hão de se cumprir. Porque sabemos que tem que ser aberto quantos selos? Quantos? 144. Não. Não, 17. 144 é os judeus que vão ser, né, Falando dos selos. os missionários, os selos. Biblicamente falando, eu posso comprovar que já 3 selos se abriram. Verdade. 3 selos já se abriram. Então a gente já está no meio do percurso, no meio do caminho, para que de fato todos os selos se abram. Então, quando os 7 selos se abrirem, aí o Jesus volta. Anota aí. Quando os 7 selos se abrirem, Jesus volta para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. Verso de número, essa parte aqui é tremenda. Verso de número 4. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo amém, aleluia. Os 24 anciãos, eles estão em toda a eternidade adorando a Deus, pois a verdadeira adoração vem do céu. Por quê, pastor? Que a verdadeira adoração vem do céu. Porque a verdadeira adoração do céu não é uma adoração falsa, mas é uma adoração verdadeira. Por que da oração falsa? O profeta Isaías, ele afirma em suas palavras que este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe De mim. mas em vão me adora. Sim ou não? Sim. Então, existe, diante deste contexto, 2 tipos de adoração. Adoração verdadeira e adoração. O Senhor chega para a samaritana, vai ter um diálogo com ela. E nesse diálogo que o Senhor está tendo com a samaritana, ele diz assim: agora vem, e é a hora aonde os verdadeiros adorarão o Pai em espírito. Então não dá para adorar Deus só em espírito, tem que ser em verdade. Não dá para adorar Deus só em verdade, tem que ser em espírito. Então, se o Senhor diz que a hora vem e é agora, nós temos que obedecer a sua vontade e a sua determinação. Então, se a minha adoração não é em espírito e em verdade, eu não posso entrar no céu, aonde tem os 24 anciãos que estão de joelho, tira a sua coroa, coloca no solo, coloca diante dos pés do Senhor e diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, oh glória. Então, a adoração verdadeira que falta nos últimos dias é a expressão de santo, porque eu só posso mencionar santo, santo, se eu tiver na condição de santo. Aleluia. Porque se eu não tiver na condição de santo, ele não recebe adoração. Meu Deus. Interessante que os animais, está escrito, que os animais se prostraram diante da visão de João. João estava preso na ilha de Patmos. João caiu dentro de uma caldeira de óleo quente, se queimou todo,
falar um pouquinho da biografia de João. João foi o discípulo amado, todo mundo conhece a história de João. João foi o único discípulo que não morreu ao fio da espada, ele morreu de velhice. E na ilha de Patmos, quando ele começava a escrever o Apocalipse, como está escrito aqui no capítulo, lê para mim o capítulo de número 1, no capítulo de número 1 e verso de número 3, meu filho Valdir. Quando João começou a escrever as cartas, né, do Apocalipse, os romanos achavam que ele estava ficando doido. Esse cara está doido da cabeça. Esse cara escreve coisa por coisa, ele vê chifre, ele vê as coisas aqui, não tem coerência no que ele fala. Verso de número 3, filho. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Pronto, amém. João, no capítulo 1, diz que o tempo está. Aí os romanos vão pegar essa palavra, essa carta que João fazia e enviava para os irmãos. E os romanos olhavam, que tempo que está próximo? Que tempo está próximo? Nós somos os romanos, a gente que manda na terra, é a maior potência. Como é que o tempo está próximo? E hoje estamos vivendo o que João escreveu há 2021 anos atrás. Porque para o homem, o tempo é o Cronos. E para Deus, ai Jeová, estou dissentindo, Deus. O tempo é o Kairos. Então você tem que entender que quando João escreve que o tempo está próximo, ele não está falando do tempo do homem, mas do tempo de Deus. Porque o tempo do homem é o Cronos, e o tempo de Deus é o Kairos. E a pergunta que não pode calar: você está vivendo o tempo do homem ou o tempo de Deus? Você está vivendo Cronos ou Kairos de Deus? Aleluia! Dubria terra, camandubria fai. Meu Deus, Jesus. Então João, quem não conhecia a história de João, João foi um discípulo amado, foi o discípulo que Jesus andava com ele. Jesus tinha 12 discípulos, mas somente João era conhecido como discípulo amado. Então, os romanos, quando tinham um contato com as cartas de João, achavam que ele estava ficando doido. Achavam que ele estava ficando o que, igreja? Doido. E para o mundo, eles olham para nós como doido. Mas a Bíblia diz que a loucura deste mundo, a loucura de Deus, é mais sábia do que a sabedoria do homem. Então, no verso de número 4, e os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se adorando a Deus. Verso de número 5, isso aqui é tremendo. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai ao nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Verso de número 5. A voz saiu da onde? A voz saiu da onde? Então a voz que ecoa nos céus sai do trono. E a ordenança da voz que sai do trono, a ordenança é essa: louvai ao Senhor. O que é que eu entendo aqui? É que lá no céu a gente vai louvar, a gente vai adorar, a gente vai viver uma vida tremenda. Então, se aqui, eu não posso sair daqui da câmera, né? Então, se aqui eu passo 2 horas adorando a Deus, não tenho paciência para poder passar 3, tenho 3 cultos na semana, não tenho paciência para cultuar a Deus, como é que eu vou morar no céu? Não tem como. Só vai morar no céu quem ama de fato, que lá vive. O que é que vive lá? Deus. O que é que vive lá? O louvor. O que é que vive lá? Adoração. Então, se eu não sou adorador nesta terra, eu não posso ser adorador dos céus. Aleluia. Deus está dizendo na palavra: quem manda louvar
é o trono, porque do trono sai uma voz de muitas águas. E o Senhor está dizendo na sua palavra, nós temos que viver uma vida de adoração. Alguém já chorou na hora do louvor? Alguém já chorou? Muitos pensam que aquilo é emoção. De fato, algumas pessoas se emocionam, mas a grande maioria não se emociona. É porque na hora do louvor há uma manifestação do poder de Deus. Então não é a letra que fala contigo, não é a letra que te toca. Quem te toca é a presença que está sendo adorado. Oh glória! A presença, quando se manifesta, ela quebra jugo, ela quebra cadeado, ela quebra ferrolho, ela rompe as barreiras. E nessa noite, neste estudo, meu Deus está dizendo para você e para mim, é tempo de nós sermos verdadeiros adoradores. Ele nos mostra que 24 anciãos e 4 animais prostrando-se e adorando a Deus. E verso 5, isso é uma voz do trono. Saiu da onde? Do trono. A voz que está ecoando hoje no teu ouvido está saindo da onde? Do trono. Deus está usando o instrumento dele. Mas quem está falando é a voz que sai do trono. Meu Deus. Aleluia. E eu vi como que a voz de uma grande multidão. E como que a voz de muitas águas. Oh glória. Aleluia. Aleluia. E como a voz de grandes trovões. Quem sabia que a voz de Deus é como um trovão? Amém. Hã? Um dia um amigo meu estava orando, muito atribulado, e ele disse, Deus fala comigo. E naquele momento que ele orava no monte, veio um trovão muito forte. E naquele momento eu disse, eu acabei de falar contigo. Muitas pessoas querem ouvir a minha voz. Só que quando escuta a minha voz, fica trêmula. Quando começa a vir trovão, como é que você fica? Fica com medo de cair raio, não é verdade? Fica com medo do mundo se acabar. Aí Deus fala, por muitas das vezes eu não falo, porque a minha voz é poderosa. E nem todo mundo está apto para ouvir o som da minha voz. A voz de Deus é como muitos trovões, mas também a voz de muitas águas. Quando você está no mar, que vê um tsunami, que você olha aquela onda forte, quando você encontra na TV o tsunami, o que gera em você? Gera o quê? Pois a voz de Deus muitos não escutam porque vai gerar medo. Meu Deus. Muitos não escutam a voz de Deus porque é como um trovão para uns. Para outros é como muitas águas. Mas para quem é adorador é uma voz de salvação. É uma voz de bênção. É uma voz de milagre, é uma voz de providência, é uma voz de resposta. Nessa noite, meu Deus está dizendo, eu não sei, eu estou falando, pastor Ivo, eu não sei como é que você vai ouvir a voz de Deus, se é através do trovão, se é através das muitas águas, mas se prepara, porque nesta noite Deus vai falar contigo e você vai ouvir a voz do Senhor. Mas Ele está dizendo, tem que ser verdadeiro adorador. Quando alguém chegar perto de você e falar, olha, eu acho que tem muito louvor, eu acho que tem muita música, ninguém me falou isso não, irmão, estou pregando o que Deus está mandando, entendeu? Será que alguém falou para o pastor? Não, ninguém me falou nada. Eu estou dizendo, se alguém chegar perto de você e dizer assim, olha, é muito louvor, irmão, manda esse irmão, essa irmã se converter, porque você está tocando na manifestação de Deus. Já vi muita gente pagar o preço, porque vai falar da manifestação, canta nada, não fala nada, não canta nada, fica em silêncio, porque se tem uma coisa que faz o Pai se levantar do trono, foi a própria voz do trono, que disse, louvai ao Senhor.
Se a própria voz manda você louvar, quem sou eu para dizer que tem muito louvor? Quem sou eu para dizer não louva? Quem sou eu para tocar nisso? Se através do louvor Deus se manifesta. Coloca aí, através do louvor Deus se manifesta. Verso de número 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bordas do cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Meu Deus, aperta o cinto. Aperta o cinto agora. Verso de número 7. Minha filha Sônia, lê para o pastor, por gentileza, para toda a igreja. Regozijemo-nos e alegremos-nos e damos-lhe glória, porque vindos são as bodas do cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Meu Deus. Sabe quem é a esposa? É a igreja. Quando João escreve o verso de número 7, ele está dizendo, regozijemos-nos. O que é se regozijar? É se alegrar. Se alegrar fala de alegria. Alegria fala de conquista. Conquista fala de benefícios. Então, quando João escreve o verso de número 7, do capítulo de número 19, do Apocalipse, João está dizendo aquilo que Deus falou, determinou para ele. E o que Deus determina para ele é que já são vindas as bodas. O que é bodas, pastor? As bodas falam do casamento. Só que Deus está falando para João escrever que a esposa dele tem que estar pronta. Porque se uma esposa não estiver pronta para o casamento, ela vai ser deixada sozinha no altar. E a pergunta que não pode calar: esposa, você está pronta para o dia do casamento? Se não está pronta, é tempo de se aprontar, oh glória. É tempo de se aprontar para o casamento, porque os sinais são visíveis. Os sinais são visíveis. A qualquer momento o casamento vai chegar. Olha, este casamento aqui é diferente do casamento da terra. O casamento da terra, quem chega primeiro é o noivo. O noivo está no altar, esperando a noiva. Aqui é diferente, meu Deus, pega essa minúcia aí, pega que é profundo. O noivo aqui só vai para o altar se a noiva estiver lá. Porque se a noiva não estiver no altar, o noivo não vai. Na terra o casamento é diferente, o noivo chega primeiro, né? Porque quem é a estrela do casamento na terra? É quem? Mas o casamento do céu, quem é a estrela? É Deus. Porque o casamento do céu somente ele pode brilhar. Na terra o homem brilha, mas no céu quem brilha é a luz do Cordeiro. Glória. Ele está dizendo na sua palavra: a esposa tem que estar pronta para o casamento. Dúbria, libicobre a terra, labradobria, labrasúbria, labracadorobodobria, libiflácia a terra. Meu Deus está dizendo que é tempo de se aprontar, noiva. Vamos falar um pouco da noiva. Uma noiva em Israel. Qual era o processo da noiva em Israel? O processo da noiva é que ela tinha que passar por uma purificação. O casamento judeu é diferente do casamento brasileiro, casamento europeu, é totalmente diferente, é muito espiritual. O casamento em Israel é muito espiritual. A noiva tem que passar por uma Purificação. por o quê? Purificação. Então anota aí para você não esquecer. Anota assim: a noiva na terra
ela que brilha. Mas o casamento do céu, quem brilha é o noivo. O casamento da terra, quem brilha? E o casamento do céu, quem brilha? Então quem chega no altar na terra, primeiro é o, para depois a noiva Entrar. E se a noiva chegar no casamento da terra, ela desceu no carro sem querer, a borda do vestido sujou, o casamento continua ou não? Não, vocês estão desligados. Sim, continua assim. O casamento da terra, a noiva chegou. Vamos fazer o casamento do meu filho Valdir e da minha filha Aparecida. Amém. Valdir está lá todo bonitão, barba feita, aquela coisa toda. Aparecida desceu do carro, sem querer a borda tocou lá no chão, sujou. Vai continuar o casamento, sim ou não? Porque o casamento é da Terra. o casamento do céu. Estou sentindo Deus, irmão. Glória. O casamento do céu é diferente. O noivo só vai no altar quando ele olhar para a vestimenta da noiva, e se não tiver nenhuma sujeira, ele vai ao encontro do altar para casar com ela. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, oh glória. O casamento de um judeu passa por uma purificação. A noiva vai ter que se deitar, a mãe vai chegar, vai passar pétalas de rosa, azeite, vai tirar toda a impureza da noiva, porque quando o noivo tocar no corpo da noiva, tem que estar em perfeitas condições. Vocês vão rir agora. Mas se o noivo em Israel for beijar o pescoço da noiva, o ombro, e se ela não tiver com as axilas cheirosas, ele não casa com ela. Tá certo. Não vamos abreviar. Meu Deus, corta essa parte aí, não vi. Então, o casamento em Israel, o negócio é sério, irmão. Porque quando a gente casa, normalmente, a gente não procura conhecer, sim ou não? Sim. Os defeitos do homem, os defeitos da mulher. Só que muitas das vezes o noivo, vou falar do homem, vou defender o homem agora para me conjecturar, dentro da tipologia bíblica, eu e você que somos homem, vamos ser aqui a tipologia de Cristo. Na terra, o casamento, o homem olha para a noiva, sim ou não? A noiva tem defeito, sim ou não? O homem tem defeito, sim ou não? O casamento da terra, ambos têm falhas. E muitos dizem, eu só descobri o defeito dele ou dela quando a gente casou, sim ou não? Só que o casamento do céu, o noivo não tem defeito. E a noiva também não pode ter. Meu Deus. Por quê, pastor? Porque se tiver, ele não casa. No processo, a noiva pode ter falhas. A igreja pode ter falhas. Mas a igreja vai ter que estar em perfeita condição para poder casar com o noivo. Porque se não tiver em perfeitas condições, o noivo não casa. Amém? Amém. Então nós temos que compreender uma coisa. Quando João fala no verso número 7, ele afirma que a esposa tem que estar pronta. Agora há um detalhe. Vou pegar o Valdir porque ele é noivo. Aparecida é sua esposa ou é sua noiva? É noiva. Olha que coisa interessante. Aqui, João não está chamando a mulher de noiva. Ele está chamando a mulher de Esposa. Então quer dizer que depois de esposa também tem que estar pronta? Porque se não estiver pronta, sabe o que é que Deus manda dizer para vocês? Que vocês já são esposa. Aleluia. Eu já me casei com Deus. É,
você já é esposa de Deus. Glória. Só que se a esposa não estiver pronta, É, Deus. não é porque é esposa que a gente tem que achar que já está tudo resolvido. Vou entrar em outro pormenor. A esposa em Israel, ela tem que acordar 3 horas da manhã para orar. Porque se o esposo olhar para a esposa, aí eu vou ter que ir lá para o 5º livro do Pentateuco, Deuteronômio, aonde a lei de Moisés nos assegurava o divórcio. Se a esposa não fosse compatível com o meu gosto, com a minha forma de ser, se a esposa não fosse mulher de oração, se eu olhasse para ela, olha, quando eu te conheci tinha o cabelo liso, mas agora está pichainho, não quero mais. Então essa lei dava o respaldo para o homem judeu se separar, se não houvesse, ali uma concordância entre ambos, se não houvesse ali um alinhamento, se houvesse alguma coisa, alguma indiferença, eles poderiam separar. Então este casamento aqui era rompido porque a esposa tinha algumas deficiências. E agora eu vou espiritualizar o negócio. A gente foi casado com Deus, quando a gente entregou nossas vidas para Ele. Mas se a esposa tiver algo que não é compatível com o noivo vai separar de você. É outra briga na teologia. Porque eu tenho respaldo que eu sou esposa e tenho respaldo que eu sou noiva. Então dentro da teologia uns defendem que nós somos noiva, outros defendem que a gente somos esposa. Só que eu sei o que eu estou pregando para vocês. Eu sei o que eu estou ensinando para vocês. Então há um detalhe. A noiva tem que estar em perfeitas condições. Porque se ela não tiver, ele não casa. E depois de ser esposa, também tem que estar pronta. Porque se não estiver pronta, ele vai dizer, não entra na mansão celestial para morar comigo. Oh glória. Verso de número 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Porque o linho fino são as justiças dos santos. Meu Deus, meu Deus. A exegese aí falou por si só. O que é uma exegese, pastor? É um texto que fala por si só. Não precisa de muita explicação. Mas eu vou explicar para vocês. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Porque o linho fino são as justiças dos santos. Tem gente que quer ter justiça, uma vida de justiça, mas não é santo. Tem gente que quer ter uma vida de conquista, mas não é santo. Tem gente que quer viver uma vida de providência, mas não é santo. E João está escrevendo para Israel e para nós que de fato temos que estar vestido com linho fino. Linho fino aqui representa a intimidade. Por quê, pastor? Porque na parte B do verso 8 vai falar assim, ó, linho fino, puro, que resplandece, ou seja, a vestimenta, um linho fino. Quem já viu um linho fino, branco? Quando você sai na rua, que você tem um contato com o sol, aquela vestimenta, ela resplandece um brilho, sim ou não? Sim. Então a vestimenta, presta atenção, que a vestimenta do cristão tem que ser como linho fino. Porque quando eu saio com linho fino na rua e que a minha vestimenta tem um contato com o sol faz com que minha vestimenta produza brilho. Meu Deus. Aleluia. E quem é o sol, pastor? É o Senhor. João disse que o rosto dele é como o sol do meio. Então, há um conjunto aqui de elementos. Primeiro, eu tenho que estar vestido com linho fino. E a pergunta é, qual é a vestimenta que
que você está vestindo espiritualmente falando no dia de hoje? Será que a gente está vestindo linho fino? Ou a gente está vestindo uma vestimenta cheia de emenda? Porque não pode colocar vinho novo em odre velho, nem colocar vestimenta velha em estampa nova. E a pergunta é: será que nós estamos vestidos de linho fino? E tem mais: puro. Tem que ser puro. O que é a palavra puro, pastor? A palavra puro no Aurélio fala de pureza. A vestimenta tem que ser linho fino e tem que ser uma vestimenta de pureza. Sabe o que é que Deus está falando aqui no estudo? Que hoje, se as nossas vestimentas não estiverem na condição de linho fino e puro, pureza, vai descer uma água agora. E aonde tiver uma vestimenta suja, se prepara, porque Deus vai te lavar. Eita, lúbria, vai. Terra. Então, se eu saio fora, missionária Carla, com uma vestimenta de linho fino, se eu tiver no verão, alguém vai dizer: que vestimenta linda. Agora a pergunta é: quem dá o destaque? É a vestimenta ou é o sol? Sol. Olha aí. Quem? Sol. Por quê? Eita Deus. Boa. Essa daí foi boa. Por que quem dá o destaque na vestimenta é o sol? Mais alguém? Por quê? Pode falar, porque o sol faz brilhar. Boa. Por quê que a vestimenta tem um destaque através do sol? Boa. Pureza. Tem mais. Eita. Brilho, branco, tem outra, que vai representar o Pai, o Filho e o Espírito. Brilho, branca, e tem outra, por causa da luz. Porque quem revela a vestimenta não é quem veste ela, mas é quem produz a luz para ela ser vista. Aleluia. Você não é visto porque você é bonito ou bonita. Você é visto porque a luz que te criou te revela. Porque o sol que revela a vestimenta, o linho fino. Aí alguém diz: rapaz, você está bonita, você está bonito. Mas não é por causa da vestimenta em si, mas por causa do sol que produz o brilho e produz a luz. Alguém aqui conhece um vagalume? Sim. Se você for em um matagal ou em uma floresta e tiver tudo escuro, você vai conseguir identificar alguma coisa no escuro? Mas se tiver um vagalume, você vai identificar sim ou não? E você vai reconhecer que é um vagalume. Por quê? Peraí, por quê? Luz e brilho. Meu Deus. O vagalume vai ser identificado porque ele tem luz. E nós só somos identificados no mundo espiritual se nós tivermos uma vida de luz. Aleluia. Tem muita gente que é conhecido no físico, mas no mundo espiritual o que nos dá respaldo é a luz do Todo-Poderoso. Porque ele disse: lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu caminho. Meu Deus. Então quer dizer que lâmpada é a palavra e luz para o meu. Por que ele diz luz para o meu caminho? Porque ele sabe que se eu tiver em um caminho que não tiver luz, eu vou cair, eu vou tropeçar, eu vou parar. É verdade. Pegou não? Sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que você não parou? Porque a luz do Todo-Poderoso está te guiando, oh glória. Sabe por que tua casa está de pé? Por causa da luz. Sabe por que teu relacionamento está de pé? Por causa da luz. Sabe por que tua saúde está de pé? Por causa da luz. Sabe por que esta igreja está aberta? Por causa da luz. Sabe por que você veio aqui hoje adorar? Por causa da luz. Aleluia. Eita Deus, oh glória. Meu Deus.
Então a vestimenta tem que ser de linho. Só isso? Eita, ô glória. Diga assim, eu posso até ter a vestimenta, mas se eu não tiver uma vida de pureza, minha vestimenta não presta para nada. Diga assim, eu posso até ter a vestimenta, mas se o sol não tiver contato comigo, não presta, não presta. Porque o que identifica aquele que está com a vestimenta é o sol. Como é que está a tua vida? O sol está brilhando lá? Como é que está a tua vida financeira? O sol está brilhando lá? Como é que está a tua saúde? O sol está brilhando lá? Como é que está a tua vida sentimental? O sol está brilhando lá? Como é que está a tua vida espiritual? O sol está brilhando lá? Se não estiver brilhando, está tudo errado. Mas nessa noite se prepara, porque o sol da justiça vai brilhar em todas as áreas da tua vida. O sol da justiça é que dá o respaldo. O sol da justiça. Tá bom, irmão? O ensino? Alguma coisa vocês não estão compreendendo? Eu estou sendo aqui o mais simples possível para que todos venham compreender o ensinamento. Então, João estava falando de algo futuro, mas ele estava falando no presente, que hoje é o passado. Olha que coisa tremenda. João estava falando, escrevendo no passado, algo do futuro. Ele estava escrevendo algo no presente, para o futuro. E hoje nós estamos lendo algo do passado e estamos vivendo aquilo que foi escrito no passado no futuro. Deu para entender aí? O negócio é complicado, né, irmão? Ele escreve no presente algo do futuro, a gente lê algo do futuro, estamos vivendo o que é do futuro, só que foi escrito no passado para nós. Sabe o que é que meu Deus está dizendo? Eu sou o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo amanhã e o mesmo eternamente. Oh glória, aleluia! Meu Deus! Verso de número 9. E disse-me, escreve, bem-aventurado, verso 9. Lê para mim, Diaconisa Rose. Lê para mim, filha. E disse-me, escreve bem-aventurado aquele que são chamados à ceia das bordas do Cordeiro. E disse-me, estes são as verdadeiras palavras de Deus. Amém. Só o verso 9. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados, meu Deus, a ceia das bodas do Cordeiro. Sábado vai ser a nossa ceia. Quem vai dar ceia é o pastor. Mas essa ceia aqui é aquela ceia que quem vai servir é Jesus naquele grande dia. A mesa vai ser do norte ao sul, do oriente ao ocidente. Vai ser uma mesa grande. E quem vai nos servir é Deus. Quem vai nos servir é Deus. Agora há um detalhe. O verso 9, João afirma. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Ei, você é bem-aventurado. Eu sou bem-aventurado, irmãos. A gente fica triste por causa de algumas dificuldades da vida, alguns problemas, mas deixa eu abrir o teu entendimento. Você foi chamado por Deus para o dia da grande ceia do Senhor. Ei, levante a sua cabeça, o céu é uma realidade. Jesus está voltando nesta terra. A gente vai lutar, a gente vai correr, mas a nossa verdadeira vida vai ser na glória de Deus, vai ser nas mansões celestiais. Nessa terra a gente pode trabalhar, nessa terra a gente pode juntar, nessa terra a gente pode correr, nessa terra a gente pode trabalhar, mas vai ser nos céus que nós vamos viver o melhor momento da nossa vida. Lá a barba do Valdir não vai ficar branca. Lá o
pastor não vai ficar um pouco careca. Lá a pele não vai enrugar. A gente está tão preso à miséria deste mundo que a gente se esquece de começar a pensar no que está nos céus. Meu Deus, imagina aí, vamos conjecturar. Olha, o tempo já passa, voa. Eu comecei agora, só 8 versículos, já acabou o tempo. Já acabou, é rápido. Meu Deus. Imagina aí, vamos conjecturar, que a Bíblia me dá respaldo para isso. Vamos imaginar. Rapaz, imagina quando chegar lá no céu, eu, Valdir, Mancarla, Aparecida, Idelma, Márcia, a Sônia, a Rosiane, o Sérgio, a Vitória, todo mundo da igreja. Quando a gente chegar lá no céu, os anjos olhando para nós e dizendo assim, rapaz, porque você sabe que a gente, quem sabe que nós somos mais preciosos que os anjos? Os anjos foram feitos para quando Deus nos criasse e viesse nos servir. A gente não foi feito para servir os anjos, mas os anjos foram feitos para nos servir. Olha que coisa forte, é ou não é? A gente é valioso e não sabemos. A gente é tão importante. A gente é embaixador, irmão, de Cristo. A gente é príncipe. A gente é geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido. A gente é importante e se faz de coitado muitas das vezes. Mas quando eu acordo, eu digo, eu sou sacerdócio real. Nação eleita, povo adquirido, eu sou embaixador de Cristo, eu sou príncipe, filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Eu sou importante. Aí eu estou chegando no céu, estou sentindo Deus. Eu estou chegando no céu, eu vejo o anjo Gabriel olhando para mim, eu vejo o anjo Miguel olhando para mim. Meu Deus, ele olhando assim, rapaz, adorar a Deus, vendo a glória dele é fácil. Servir a Deus aqui todo poderoso é fácil. Agora eu vi o Valdir lá, eu vi o pastor Ivo, foi tanta luta, foi tanta adversidade. Em alguns momentos a salvação estava garantida, em outros momentos a salvação estava perdida, não foi fácil. Imagina aí, eu chegando para Gabriel, não foi fácil, Gabriel, o negócio lá embaixo foi difícil, teve tempo da minha vida que eu não queria nada com Deus, Gabriel, não foi fácil, Gabriel. Aí Gabriel vai dizer, eu entendo você, porque muitas das vezes no meio do caminho eu estava levando uma bênção para ti, porque Gabriel é aquele que leva a mensagem, é aquele que leva a bênção. Eu estava para entregar a bênção para ti, Ricardo. Aí quando eu chegava para te entregar, aí tu entristecia a Deus. Aí eu voltava para cima de novo. Aí de repente tu começava a chorar. Aí Deus olhava para mim e dizia, olha Gabriel, volta lá embaixo de novo. Entrega para o Ricardo, porque a providência é grande. Eu vi que tu passou lá, mas tu venceu, porque Tiago capítulo de número 1, verso de número 12, está escrito que bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Tu foi provado, recebe a coroa da vida, recebe a vestimenta, recebe a providência. Aleluia. Ite, dobria, labrai, chobria, remite, camandubria. Aí lá vem Miguel. Eu te conheço, deu trabalho demais. Foi orar por alguém, o demônio se levantou contra a tua vida, mas eu fui lá, porque Deus mandou. Olha Miguel, vai lá embaixo, tá vendo aquele pequenininho lá? Vai lá nele, naquele pequenininho lá, porque ele orou por alguém, aí o inferno se levantou. Eu fui lá, aí eu te defendi naquele dia, aí no outro dia tu entristeceu a Deus. Aí Deus falou, Miguel, volta, continua defendendo ele. É isso aí que nós vivemos, irmão, todo dia. Uma hora a gente alegra ele, outra hora a gente entristece. Uma hora ele manda Gabriel vai entregar lá a bênção para o fulano. Aí quando o Gabriel chega para entregar a bênção para o fulano, aí o fulano vai lá e comete algum erro. Aí Deus diz assim, Gabriel, volta depressa. Aí Gabriel volta. Aí quando Gabriel chega, o que aconteceu? Aí Deus diz, Gabriel, eu não devo satisfação para ti. Volta e abençoa ele, abençoa ela. Oh, glória. É desse jeito o mistério, irmão.
É desse jeito. Olha, o tempo passou. Amém. Queria pregar muito mais aqui, mas o tempo já estou com 1h10 falando. Parece que comecei agora, 15 minutos. Tá fadigante o negócio? Parece que foi 20 minutos. Boa. Hoje eu estou na introdução. Agora se eu estivesse aqui sem poder transmitir algo, olha como o negócio voa, né, irmão? Mas parece que quando a gente tem alguma coisa para entregar para o povo, o negócio passa rápido, né? Então a gente parou no verso 9, a gente vai estudar, a gente vai fazer uma maratona aí. Hã? 10. No 10, né? Não, a gente ia pro 10 ainda, a gente ia pro 10 ainda. A gente vai fazer a maratona no capítulo 19, capítulo 20, capítulo 21 e o capítulo 20 e o capítulo 22. Vai ser muitas quinta-feira, só aqui nesse negócio. Amém. Mas que é muito forte, irmão. Isso aqui é uma realidade, hein? É uma realidade isso aqui. É desse jeito, Deus vai enviar um negócio para nós. Aí vai e volta. Mas você é nação eleita, povo adquirido, viu? Sacerdócio real. Olha, para de besteira. De olhar para o espelho e se achar um coitado, uma coitada. Para! Porque tem gente que toda hora é murmurando da vida. Ei, eu sou embaixador. Diga assim, eu sou embaixador. Diga assim, eu sou príncipe. Diga, eu sou geração eleita. Sacerdócio real, povo adquirido, oh glória. Amém? Verso de número 9, né? Paramos aqui, vamos ficar de pé. Amém. Glória a Deus.